Seu time está na Libertadores? Ok. Está no pote 1, está no pote 2. Qual time você quer enfrentar nas oitavas? Essa daí vai para o torcedor do Inter, do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Cruzeiro. Qual time você quer enfrentar? É a nossa enquete, sorteio da Libertadores, hoje aqui nos canais Fox Sports. Participe pelo Twitter e também mande o seu vídeo, vai ser um prazer ter você aqui no nosso expediente. Nós vamos agora até Luque, na Grande Assunção, onde fica a sede da Conmebol. Todos os detalhes do sorteio logo mais, porém já tivemos um ensaio. Ô, Caetano, que bom te ver. Já já a gente se encontra, Caetano, tá bom? Gosto muito de você, Caetano. Já já Caetano vem aí falando tudo Coringão, mas é bom esse profissional, hein? Olha aqui, Ricardo Lai. Que história é essa aí de... Tivemos uma simulação, o que deu? Bateu a curiosidade. Tudo bem, Lai? Bem-vindo. Mostrar em miniatura, e tem tudo a ver, eu vou colocar aqui ao lado porque tem tudo a ver. A Casa da Libertadores, aqui, João. É isso. Ela é maravilhosa. Essa é minha, essa é minha. Essa já é minha, viu? Ô, Lai. Eu faço... Vou dar pra você, João, vou dar pra você. Ah, muito obrigado. É uma honra. É uma honra. Eu faço uma comparação da Libertadores com aquela mulher bonita. É problemática para administrar. A Libertadores é isso. Imprevisível. Imprevisível, é um problema e do mata-mata e o caminho da Libertadores 2019, né, Ricardo Lai? De todos nós que estamos aqui também no Paraguai, a gente está aqui. E esse hotel é como se fosse uma concentração dos dirigentes e que possivelmente um jogo decisivo hoje, mas os adversários estão concentrados no mesmo hotel. E mais cedo, veja, é um ensaio do sorteio, e lembrando que o sorteio, a novidade, retirados todas as bolas, né, os times, e colocados numa lista, numa coluna. E depois já o adversário. Então vai ser tudo muito rápido. Vai durar aproximadamente... Neste ensaio, João, olha o confronto que aconteceu já de cara, já de início. Boca e River, o super clássico. Oitavas de final. Isso tudo na cima, pegou a LDU como adversário. O Flamengo, o Emelec, equatoriano também. E o Atlético Paranaense, o Olímpia do Paraguai e o Cruzeiro, o São Lourenço. Há pouco aqui no centro de convenções da Conmebol, que fica ao lado. Pronto, mas na simulação da própria Conmebol foram esses os confrontos, João. Muito bem, você pode repetir aí, por favor, rapaz? Para a galera, daqui a pouco nós vamos ter o nosso Bolão Fox aqui também. Todo mundo na expectativa, as bolinhas daqui a pouco serão sorteadas. Claro, João, repito sim, Boca e River, né, um confronto, Boca e River. O outro, Grenal, Flamengo pegando o Emelec, Atlético Paranaense e Olímpia, Cruzeiro e São Lourenço, Palmeiras e LDU, e ainda Nacional do Uruguai e Cerro Porteño, e Godoy Cruz e Libertad. Essa foi a simulação que aconteceu no ensaio do sorteio, que começa às 9h30, horário de Brasília.
os representantes dos 16 clubes se reuniram com a Conmebol e na pauta a arbitragem. A intenção do presidente Alejandro Domingues para o ano que vem é ter o VAR até o fim. Então essa é a intenção do presidente da Conmebol. Sobre a final única, a final que vai ser em Santiago, no dia 23, a gente também apurou informação de que a carga, então, cada time, então 30% para um clube, 30% para o outro, e daí o restante do público em geral. E a Copa América define qual cidade será sede da final da Libertadores do ano que vem. Opa, acho que a gente mora nela, é isso? É isso aí, João. Rio de Janeiro, Maracanã. Candidato. E vai bater muito firme nas exigências, principalmente de segurança. Ricardo Lai, Conmebol, que fica ao lado, né, desse hotel onde está o Ricardo Lai, e eles vão passar pelo saguão e o Ricardo Lai. Me ajuda aí, bebê. Esse é o... Mais tarde nós vamos voltar a falar. E o Ricardo Lai, que estará lá entrevistando todo mundo e trazendo... Quarta-feira, Corinthians em Itaquera. As notícias do Mengão aqui no Expediente Futebol. Aqui no Sem Treinamento Ninho do Urubu, após a vitória por 2-1 contra a Chapecoense, jogo que foi realizado no domingo de manhã, 11 horas, com o Maracanã lotado. Hoje não teve entrevista coletiva por aqui, a gente só pôde acompanhar os 15 minutos iniciais, os 15 primeiros minutos da atividade, os titulares em campo, isso por partida, diz que não foi um bom jogo coletivo, até pelo pouco entrosamento entre os jogadores, mas que individualmente alguns atletas se destacaram, como foi o caso do Júnior, e que isso deve mudar. O país também foi muito bem ontem, Ronaldo e também o Berril. Já a torcida pegou no pé do Diego, do Flamengo, que dois deles o Alves então deve ir na manhã desta terça-feira e depois segue de viagem para São Paulo, capital paulista. Ok, muito obrigado. A volta entre Flamengo e Corinthians voltou para a data de origem. 6 de junho, possibilidade de muitas convocações de jogadores que atuam não só para o dia esse jogo lá contra o Corinthians, Edmundo. O Flamengo está conseguindo encontrar duas equipes. Ele fez diferente, tentou jogar com a mesma equipe as 3 competições
Até deu certo na Copa do Brasil, porque foi a final, mas acabou sucumbindo na Libertadores e no Brasileiro. Chegou em segundo, é uma posição muito boa, mas para quem liderou o campeonato fica uma sensação de que poderia ter sido o grande campeão. Eu acho que o Abel está encontrando ótimos jogadores, como o Tuller, por exemplo, toda vez que joga bem. Ronaldo. O moleque Lincoln está crescendo. O Lincoln, né? Você vê ele com mais mobilidade. Berrio não está conseguindo ainda jogar os 90 minutos. Ronaldo, falei do Ronaldo. O Trauco tá novamente com vontade de jogar, né? Porque ele passou um período. Olha essa bola indecente que ele meteu, olha lá, o que é isso? Vitinho, né? Diego Alves, você começa a encontrar jogadores do mesmo nível dos titulares. Isso é super importante porque numa sequência de jogos, mesmo que você queira pôr o seu time titular, você às vezes vai contar com suspensão, com contusão e o substituto, o reserva tem que estar no mesmo nível, é isso que o Abel está conseguindo. Agora, tem que ressaltar o número de torcedores, né? Impressionante. Impressionante. Quando qualquer time anuncia, né, que se o time vai jogar com um time alternativo, com a maioria dos reservas, a tendência é que o torcedor desanime. E tinha N ingredientes. Dia das Mães. Dia das Mães, horário, sol no Rio de Janeiro, que deu praia, que o pessoal gosta de ir pra praia. Então tem que parabenizar a torcida do Flamengo que... Esse é realmente o fenômeno, né? É verdade. É um fenômeno, porque você coloca o time reserva. E aí o torcedor vai, o time reserva, mas a percepção do torcedor é de que o time reserva é um grande time. Então, o time reserva representa bem o Flamengo. E mais, eu acho que o torcedor do Flamengo criou o hábito de frequentar o Maracanã. Seja o horário que for, seja o dia que for, pode jogar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, de madrugada, vai jogar e vai ter gente, porque o torcedor do Flamengo encontrou de novo o caminho do Maracanã e o prazer de estar ali torcendo pelo seu time. Isso é muito importante. Vem desde o ano passado, não estava assim, né? Ano passado ele resgatou isso, virou a temporada e continua mantendo. O Flamengo no ano passado, quando voltou ao Maracanã, tinha história, já contei aqui um pouco, né? Tinha história que... Estamos tentando me vender uma matéria de que o Flamengo ia perder dinheiro porque tinha parceria que incluía a Sportcom. E na época eu falei com o Fred Luz. E o Fred Luz falou... Mas esse é o melhor contrato que a gente tentou desde 2013 e conseguimos assinar. E eu respondi para ele, então precisa criar um fato tipo, tem 40 mil pessoas de média de público. O Flamengo tem 47 mil pessoas de média de público. Impressionante. E o Flamengo já teve 66 de média de público no Brasileiro de 82, que foi o recorde na história dele no Campeonato Brasileiro. Embora eu sempre diga que no passado as pessoas acham que estava estado cheio sempre e é mentira, mas o Flamengo teve médias mais altas do que tem hoje e ele tem potencial para ter médias mais altas, de acordo até com negociação com a Polícia Militar, para dizer posso vender esse setor, posso vender mais um setor, para ter 50 mil, 52 de média. O Flamengo é um exemplo, o Corinthians é um exemplo, o Palmeiras é um exemplo de que o torcedor quer saber de futebol. A gente fala, o ano passado foi um fenômeno, porque foi o Campeonato Brasileiro do ano passado o que teve menor média de gols em 28 anos e a maior média de público em 31. Quer dizer que o cara está querendo ir no estádio para não ver gol. Não, ele está querendo ir no estádio para ver o jogo dele. Isso é bom. O jogo do time dele. A paixão continua acesa. Tem muito potencial. Se você trabalhar um tiquinho, assim, trabalhar, entender que horário dá certo, que horário não dá certo, acabar com essas desculpas. No Brasil a gente tem essa coisa sempre. Se tivesse vazio ontem, você diria assim, não, porque é dia das mães, domingo de manhã, deu praia. Aí você tem o oposto. Deu praia, dia das mães, o estádio estava cheio. Porque você consegue... O torcedor gosta de futebol. Tem um público ávido por futebol. Você precisa entender quanto custa, quanto vale. Não é que tem que ser ingresso barato, é um dos ingredientes. E trabalhar e trazer o público para perto, que ele responde. Sobre o público, é importante voltar aqui no sábado, no clássico. Fluminense e Botafogo no Maracanã. Mando de campo do Fluminense, renda do Fluminense. Clássico não vou. Não, mas a questão não é essa. O Fluminense... Foram 24 mil pessoas. Foram 24 mil, mas o Fluminense colocou carga máxima de 30 mil ingressos. É verdade. É isso. E destinou 10% para o Botafogo.
a torcida do Botafogo comprou todos os seus 3 mil ingressos. Se o Fluminense liberasse para o Botafogo 15 mil ingressos, acho que venderia. Porque a torcida do Botafogo está no momento de empolgação, de felicidade com o seu time, que já vinha de 2 vitórias, agora a 3ª vitória. Maracanã é mais fácil para muita gente chegar do que no Engenhão, ou Newton Santos. Então, acho que o Fluminense bobeou nisso daí. Porque ele perdeu o jogo, mesmo com 3 mil só do Botafogo lá. Se tivesse 15 mil torcedores do Botafogo, quem ia ganhar mais dinheiro? Era o Fluminense. Porque esse é um ponto importante de ser lembrado. Nos próximos 6 meses, Flamengo e Fluminense administram o Maracanã e ganharão mais dinheiro com o Maracanã. Comentário do Edmundo interessante. Quesada, PVC e Eugênio, vocês concordam com o Edmundo que o Flamengo está no caminho de encontrar 2 times? E acho que hoje é o único time que poderia fazer isso com o Palmeiras. Sério? Ano passado eu disse isso, mas o Palmeiras rodou mais o time do que o Flamengo. Esse ano, quais foram os 2 jogos que o time jogou com o chamado reserva, né? O time reserva? O empate com o São Paulo, que foi um baita resultado para o Flamengo. Sim. Para mim foi um baita resultado. Empatou com um dos líderes do campeonato. E vencendo a Chape com um time praticamente todo reserva, né? Exceção feita a 3 titulares que iniciaram o jogo. O goleiro, o zagueiro e o meio-campista Diego. Eu acho que o Flamengo é o time que mais se aproxima do projeto do Palmeiras do ano passado, que tinha um time para o brasileiro e tinha o time, né, das Copas. E um time competitivo, hein? Ah, mas foi contra a Chape. Tá, então tira a análise da Chape. Esse time aí dá para encarar bem o Brasileirão? O time reserva encarou o São Paulo titular no Morumbi. Vai bem? E teve chance de ganhar o jogo, hein? Quase ganhou. Teve. No finalzinho, o São Paulo fez aquela pressão, a gente viu, natural, tá jogando em casa, tal, também teve chance de fazer o segundo, tal, mas o Flamengo encarou o São Paulo titular com o time reserva de igual para igual. Na minha concepção, foi até melhor nos 90 minutos, 90 e poucos minutos de jogo. Eu tô com o Edmundo, eu acho que isso é possível, sim. Agora tem o lado psicológico, né? Uma eliminação na Copa do Brasil não é legal nesse momento. Ver o que vai acontecer também a partir do meio do ano, se vai conseguir segurar ou vai conseguir trazer alguém, de repente vende algum jogador, eu não sei, futebol brasileiro é bem maluco, né? De repente vem uma proposta aí tentadora, Gabigol vai embora, um Bruno Henrique, vamos esquecer venda, mas de repente traz os 2 laterais que o Flamengo está atrás, o Rafinha e o Felipe Luiz, traz um zagueiro do porte de um Gil, esse time vai ganhar muito mais em qualidade. Eu não queria dizer agora, porque a gente só está na 4ª rodada, mas eu vou dizer, eu acho que Palmeiras e Flamengo são os times que vão brigar pelo título do Brasileiro, porque tem os 2, os melhores elencos do Brasil. E Brasileirão você ganha com o elenco. Copas você ganha com o momento, um bom jogo no jogo de ida, depois você recebe em casa, se fecha com o ônibus ali, você consegue fazer sucesso como o Corinthians fez no ano passado, quase campeão da Copa do Brasil. Agora, brasileiro, você tem que ter qualidade e elenco. E eu vejo Palmeiras e Flamengo, primeiro o Palmeiras, depois na sequência o Flamengo, como os melhores elencos do Brasil. E o importante, né, que os 2 querem ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque eu não estou dizendo que os outros não querem, não. Estão levando a sério. Mas esses estão montando 2 equipes para também ter a frente de conquista no Campeonato Brasileiro. É claro que para os 6 envolvidos com a Libertadores, o foco principal é a Libertadores. Você não pode desgrudar do Campeonato Brasileiro, tem que estar sempre próximo ali e está se desenhando para que os times que têm mais elenco cheguem lá na frente. Eu sempre defendi que houvesse esse rodízio dentro dos elencos. Eu acho que há outros clubes que já começaram a fazer isso no campeonato. O Santos contra o Grêmio, por exemplo, mudou mais de metade do time. O Atlético Paranaense foi campeão paranaense jogando com um time completamente reserva, né? O Sub-23, um outro grupo, inclusive. É possível que cada um faça, desde que tenha necessidade. Por exemplo, o Vasco. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro, não precisa alternar time, e aí tem que focar. Agora, o problema é que tem alguns clubes na primeira divisão que não tem ainda nem o primeiro time, que dirá o segundo. Então é difícil. Primeiro tem que começar a se estruturar, se arrumar, mas é possível, eu acho que para qualquer elenco,
alguns com mais fartura, outros com menos, fazer também, diante das necessidades, uma equipe alternativa. Dá para o Cruzeiro fazer, dá para o Grêmio fazer, dá para o Internacional fazer, dá para o São Paulo fazer ali na frente, se for necessidade, o Santos, mas é claro, você vai ter, de repente, um número menor de opções para montar o time. Mas se você tiver um elenco que está trabalhado no mesmo sentido, com a mesma filosofia, com a mesma ideia de jogo, vamos lembrar no passado o Palmeiras quando começou a fazer isso. Era um time de jogadores que estavam desacreditados e que se desenvolveram quando começaram a ter oportunidade. Eu gostaria de fazer um comentário aqui. Existem alguns termos que entram na moda, né, sazonalmente. E no momento existe a frase passar pano. Que eu não entendo. Eu não vou passar pano. Eu vou fazer um comentário que exprime a minha opinião. Eu não sou o amigo dele, o conheço de vista quando vem aqui dar entrevista pra gente. Não sou convidado para tomar vinho com ele. Mas acho que o Abel Braga faz um bom trabalho no Flamengo. Ele faz um excelente trabalho. Eu acho que o Abel, ele faz um bom trabalho e confesso a você que não entendo essa loucura de tem que tirar o Abel, que o Flamengo não tem técnico. Eu acho que o Abel, tudo bem, não é um trabalho como o do São Paulo e no Santos, mas o Abel faz um bom trabalho no Flamengo. Ele faz um excelente trabalho. O Abel joga dessa forma. 2 volantes, marcação, quando não tem a bola se fecha e sai contra-ataque. Quando tem a bola, se posiciona no campo do adversário, tenta fazer triangulações. E acho que ele precisa também de tempo para poder para implementar o seu jeito de jogar. É que o futebol brasileiro, todo dia tem uma decisão. E cada decisão que você perde, parece que o mundo acaba. Né? Eu estou dizendo porque na quarta-feira passada ele teve uma decisão. Talvez a mais importante. E conseguiu a classificação. E ele conseguiu a classificação, ganhou tranquilidade para trabalhar. Na quarta-feira ele começa a metade de uma outra decisão, que é a classificação, né, para as quartas de final na Copa do Brasil. O futebol brasileiro, ele é muito assim. E aí o treinador fica o tempo inteiro nessa gangorra, porque é sempre mais fácil trocar um do que trocar o elenco inteiro. Mas o trabalho dele é ótimo. Eu acho que o que as pessoas não se atentam é que o trabalho dele é melhor ainda na questão relacionamento. Porque você tirar um Diego do time, vai muito do comportamento do atleta também. Você tirar um Diego do time sem trauma, sem criar problema, é questão de gestão do técnico. Não é? Assim, eu citei só o Diego, mas você pode se estender ao Vitinho, que é a segunda maior contratação ele do time. Ele está administrando bem. Eu vou listar aqui alguns pontos pelos quais, fundamentando a minha tese, que eu acho que o Abel Braga está fazendo um bom trabalho. Primeiro, ganhar o Campeonato Carioca. Pela estrutura, pelo que o Flamengo tem em relação aos outros, era uma obrigação. Obrigação cumprida. O Flamengo é campeão carioca. E com folga na final. E com folga. Muita folga. Classificar na Libertadores da América foi com sofrimento? Foi. Poderia ter se classificado antes? Poderia. Mas cumpriu a meta. O Flamengo está nas oitavas de final, vai aparecer hoje no sorteio da Libertadores. O Abel está opções interessantes. O garoto Ronaldo, volante, o Lincoln, que está amadurecendo, ele tem começado a dar espaço para esse jogador, o Tuller, que já vinha jogando desde o ano passado. Ontem, João, mas que eu gosto muito, sempre que entra me agrada muito, que é o Hugo Moura. Hugo Moura, muito bom volante. Outro bom nome. Ou seja, esses são pontos que, no meu entender, não estou passando pano e nem tomo vinho com o Abel. Não sou convidado para isso e posso provar. Se você vê eu aparecendo em alguma foto com o Abel tomando vinho, é montagem. Eu apareci com o Abel. Eu não sou amigo do Abel, não passo pano para o Abel. Mas eu acho que boa parte das críticas em cima do Abel são porque ele era o técnico do Flamengo quando perdeu a final para o Santo André em 2004 no Maracanã e porque tem uma relação muito estreita com o Fluminense. Então o torcedor ganhou uma implicância, uma parte da torcida. Essa
é a minha João, opinião. Então vamos fazer uma colocação. Desculpa, você vai falar só uma colocação que eu fiquei ontem vendo o jogo, inclusive, do Flamengo, e pensando nessa afirmação que você colocou. A torcida do Flamengo, ou parte dela, não gosta do Abel porque ele perdeu o título da Copa do Brasil. Isso, por Santo André. No Maracanã para o Santo André em 2004. 2004. Em 2006, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil no Maracanã, em cima do Vasco. O técnico era o Ney Franco. A torcida do Flamengo quer o Ney Franco? Não quer o Ney Franco. Não, e o Flamengo foi campeão carioca naquele ano em cima do Vasco, em 2004. Com 3 gols de Jean, Não, assim, eu tô brincando só com a história que você falou da foto. Vocês não acham que é uma injustiça? Eu tomei vinho com o Abel. Eu apareci numa foto com o Abel no meu Instagram porque eu fui fazer a entrevista do Visão Fox com ele lá. O vinho lá é bom, hein? Se convidar, eu vou. Mas eu não tomei Se por acaso convidar para tomar, não tem problema nenhum. Mas eu não tomei vinho, não. A entrevista que a gente fez do Visão Fox foi na casa dele por causa do incêndio no Ninho do Urubu. Sim. Porque estava marcada a entrevista para o Ninho do Urubu naquela data e como teve um incêndio, teve que mudar. Ele entendeu que a Gávea não tinha estrutura para fazer e por isso ele preferiu fazer na casa dele. Foi a única vez que eu fui na casa do Abel. Não tem nenhuma relação. O ponto é assim, o São Paulo faz um trabalho brilhante. Estou falando do São Paulo só porque você tocou no ponto do São Paulo. O São Paulo faz um trabalho maravilhoso no Santos, maravilhoso. O Santos perdeu 6 vezes na temporada, o Flamengo perdeu 4. Claro que o Flamengo tem um investimento maior do que o Santos, tem uma expectativa maior do que a do Santos, e tudo isso tem a ver. E é claro que o São Paulo é um técnico extremamente moderno, tem algumas das estratégias mais adequadas ao que se joga hoje na Europa. Ontem, por exemplo, ele roubou 3 vezes a bola no campo de ataque nos primeiros 7 minutos de jogo. Isso é muito positivo. Isso não significa... O Santos está disputando o título. Está na 4ª rodada só, é muito cedo. Mas o Santos não tem 3 competições, o Santos tem 2. O que pode significar que ali na frente ele consiga aparecer. Eu acho que a questão do revezamento que você citou, João, eu acho importante. Até por uma questão de coerência. No ano passado, na minha opinião, o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro, começou a perder o Campeonato Brasileiro por causa daqueles 18 jogos pós-Copa em que se jogou com a mesma base. Não foi o mesmo time em todo jogo, mas foi a mesma base. O Flamengo morreu fisicamente. Se tratou da questão do Barbieri, dizia-se fora estagiário, eu não acho respeitoso dizer estagiário, mas era como muita gente se relacionava com o Barbieri naquela época. Mas para mim o Flamengo perdeu ali na medida que não foi adequada de quanto descansar jogadores para ter o elenco mais preparado para os jogos mais decisivos. E não aguentou. E hoje a medida está certa. Em campo. Jogou muito bem. E o Ronaldo está pedindo passagem. Não necessariamente para ganhar a posição do Ilharão já. Mas para você saber que não é a única maneira de você ter um elenco composto, contratar. No ano passado, quando o Palmeiras começou a escalar Mike, Luan, Vitor Luiz, Thiago Santos, muita gente não acreditava nele. Daverson. Muita gente não acreditava que eles pudessem render o nível que renderam. Como muita gente não acreditaria na quarta-feira se disser, o Ronaldo vai ser o melhor em campo no domingo. E foi. Eu acho isso, assim, não é o melhor trabalho do Brasil de um treinador nesse momento, não é, mas também não é o pior. E outra coisa, o Flamengo, por uma escolha do presidente Eduardo Bandeira de Mello, da diretoria, optou nos anos anteriores por técnicos que estavam iniciando a carreira. E para os objetivos que o Flamengo tem, com experiência no comando, que é o caso do Abel, acho que isso pode acrescentar. É apenas uma opinião, eu sei que vai ter gente que vai falar, tá passando pano, é amigo do Abel. Não tomo vinho, inclusive não posso nem beber e não sou amigo do Abel. É apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda, isso é ótimo, porque vivemos numa democracia e você pode se manifestar. Mas, na minha opinião, o Abel Braga faz um bom trabalho no comando do Flamengo. Meu guru, você está quietinho aí ouvindo? Não, eu assino embaixo e um detalhe. Externamente, a pressão a gente sabe como funciona. E a imprensa também. A gente faz parte da crônica esportiva. O duro é que tem gente que fica ali rodeando, né, quem comanda o Flamengo, que faz esse tipo de pressão desnecessária. Entendi. Então,
quem tá ali rodeando, deixa o homem trabalhar, deixa o presidente fazer, cuidar das coisas que precisam ser, né? Traduzindo, deixe o homem trabalhar. Né? Vamos dar um ano pro Abel, depois no final da temporada a gente pode fazer uma crítica. Ganhou só o Carioca, aí a gente pode criticar. Se ganhar só o Carioca, eu vou criticar também. Eu vou ter uma coisa... Porque esse time é para ganhar uma Libertadores, é para ganhar uma Copa do Brasil, é para ganhar um Campeonato Brasileiro, não dá para ganhar os 3, ok? Pode ser que ganhe os 3, pode ser que não ganhe nenhum. Se terminar a temporada só com o Carioca, aí a gente pode fazer uma análise geral do que aconteceu no ano. A gente só está em maio. Até chegar em dezembro, inclusive muita coisa vai acontecer nas nossas vidas. Inclusive nada. Tem uma coisa que eu acho importante, assim, eu vivo dizendo essa frase que eu vou repetir aqui. A gente diz muitas vezes, nós não, mas muita gente diz, que no Brasil se superestima o técnico, mas também se superestima na derrota. Porque o Flamengo tem questões a resolver que são resolvidas com o técnico, mas muitas delas têm que ser resolvidas independentemente do técnico. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo, nos últimos 10 anos, ganhou o Campeonato Brasileiro de 2009 e ganhou a Copa do Brasil de 2013. Quem está nesse período brigando para voltar a disputar, e voltou a disputar para brigar por todos os títulos, mas para voltar a ganhar todos os títulos, é o Flamengo. O Flamengo do Zé Ricardo, o Flamengo do Barbieri, o Flamengo do Paulo César Carpegiani, o Flamengo do Reinaldo Rueda, que foi vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, foi muito bem no período que passou. O Flamengo do Caio Júnior, o Flamengo do Andrade, o Flamengo do Jaime de Almeida, o Flamengo do Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo de todos esses treinadores passou por apuros nos últimos anos sem conseguir chegar ao patamar que ele teve de 1980 a 1992, 12 anos em que ele ganhou 5 títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. E mais 3 estaduais. A menor quantidade foi de estaduais, porque a prioridade do Flamengo era olhar para fora, era olhar para o mundo. O Flamengo precisa e está tentando voltar a olhar para o mundo, mas tem uma preparação para isso. É verdade. E é do clube, que não é só do técnico que neste momento está no cargo. É isso aí, muito bem. Vamos falar agora do Corinthians. O Coringão é o assunto. Eugênio, tem alguma coisa a falar aí, Eugênio? Só voltar duas coisas em cima do que o PVC falou. Ele lembrou o time do Flamengo que ganhou tudo nos anos 80. Quem é mais antigo lembra dos anos 70, né? Do Flamengo. Sim. Antes desse time estourar e ganhar tudo, ele passou vários anos sem ser campeão. O Flamengo de 80 perdeu o Botafogo da Paraíba e tomou no Brasileirão 20 gols em 22 jogos. Mas eu tô falando jogos. dos anos 70. Sim. Antes, esse time começou a estourar em 78. Sim. Né? Antes disso, ele passou algumas temporadas mal, perdendo. Já com essa geração começando a aparecer. Geração Zico. O Zico começou a jogar no profissional do Flamengo em 72. Foi começar a ganhar em 78. Então, houve um período de gestação de uma equipe. É importante perceber isso. Outra questão. A gente está olhando, nesse momento, o time do Internacional, sob o comando do Odair Hellmann, acrescentar ao que ele fazia até então um toque de bola, uma troca de passes que o Inter não tinha. Isso depois de 1 ano e meio de trabalho. Você vai colocando uma pedra em cima da outra até chegar lá no alto da árvore de Natal, né, e botar a estrelinha. É uma coisa de cada vez. Só mais um exemplo. Nesse final de semana, o Liverpool foi vice-campeão inglês. 4ª temporada do Jürgen Klopp. Arrebentou. Acabou perdendo porque teve um outro clube que arrebentou também, o City. É o vice-campeão com o maior número de pontos nas ligas Vice-campeão. europeias. Ele segue sem ganhar nada. E pode ganhar a Champions. A torcida, tudo bem, que ele perca a Champions. A torcida tem direito de dizer que o Klopp não serve para nada. Então, assim, não é só o título, não. Você tem que ver se o time está rendendo. Ganhar ou perder é dentro de campo, dentro das 4 linhas. Faz parte do jogo. Quando você tem outros grandes adversários, você vai ganhar e vai perder. Você tem que estar pronto, perto de ganhar, preparado para ganhar. Se vai ganhar ou não, não é a avaliação final. Muito bem, vamos falar do Coringão agora, hein? De novo, Flamengo e Corinthians frente a frente na Copa do Brasil. Ano passado foi na semifinal, deu Corinthians e agora, nesta fase de oitavas de final, o clássico do povo, o Coringão vem aí com Fernando Caetano. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Depois do empate 0-0 contra o Grêmio no último sábado em Itaquera, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira e começou a preparação para uma verdadeira maratona. Serão 10 jogos nos próximos 30 dias. O primeiro já nesta quarta-feira em Itaquera contra o Flamengo, oitavas de final da Copa do Brasil.
Para encarar essa maratona, o técnico Fábio Carilli espera contar com todo o elenco, mas a gente já sabe que o Gustavo segue vetado pelo departamento médico. Ainda em recuperação de um edema na coxa, o Gustavo já está descartado para esse jogo contra o Flamengo. Já o atacante Pedrinho, que sofreu uma contratura muscular nas costas, no trabalho de aquecimento para o jogo contra o Grêmio, ele segue como dúvida para essa partida diante do Flamengo. E no ataque, o técnico Fábio Carilli vive aí um dilema para escalar o homem de referência lá na frente. Isso porque na última partida contra o Grêmio, o Bozelli começou como titular, mas decepcionou. Aí no intervalo, o Carilli tirou o Bozelli, colocou o Wagner Love no segundo tempo e o Love entrou muito bem, criando ótimas oportunidades. Então, surge aí essa dúvida, esse ponto de interrogação. Será que o Love será titular ou o Bozelli será mantido enquanto o Corinthians ainda não pode contar com o Gustavo? São informações direto do Centro de Treinamento Joaquim Grava, informações do Corinthians, especialmente para os canais Fox Sports. Muito obrigado, Fernando Caetano. Meus amigos, o Corinthians está pronto para isso, 10 jogos em 32 dias e já pega logo o Flamengo agora na Copa do Brasil? Eu estava fazendo esse levantamento aqui agora. Você está fazendo levantamento? Sim. Olha aqui, ano passado, em agosto, de 29 de julho a 29 de agosto. Essas papeletas. Papelzinhos mágicos Todos os mistérios do futebol. Sabe que a prancheta do PVC... Os segredos do mito. Eu fico aqui do lado, eu olho. Você entende o que está escrito ali, rapaz? A prancheta do PVC nasceu como um guardanapo do PVC. Olha isso, rapaz. No ano passado, de 29 de julho a 29 de agosto, o Flamengo jogou 10 partidas, ganhou 5, empatou 2 e perdeu 3. Foi eliminado da Copa do Brasil, não, foi eliminado da Libertadores e perdeu a liderança do Brasileiro. Sim. No mesmo período, o Corinthians jogou 10 partidas. Ganhou 5, empatou 1 e perdeu 4. Ele sobreviveu na Copa do Brasil, mas desceu a ladeira no Brasileirão. Sim. O Santos jogou 10 partidas, ganhou 3, perdeu 4, empatou 4 e perdeu 3. O Cruzeiro, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Mas ele sobreviveu na Copa do Brasil e na Libertadores. Sobreviveu, não ganhou a Copa do Brasil depois. O Grêmio jogou 9, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O único sobrevivente de verdade não foi um sobrevivente invicto. O Palmeiras, naquele período que era começo da era Filipão, ganhou 6, empatou 3 e perdeu 1 para o Cerro Porteño no Allianz Parque. Sim. 10 Agora partidas. estão chegando os momentos mais agudos da temporada. Ninguém vai sobreviver. Quem vai sobreviver? Ninguém vai sobreviver invicto. Invicto Quem não dá, jogar 10 partidas no próximo mês, o Corinthians vai jogar, vai perder. Não tem como você fazer esses 10 jogos em 30 dias e sair sem derrota nenhuma. E como o Corinthians chega para encarar esse número aí? 10 jogos em 32 dias. Não chega bem. É uma incógnita, João. É, porque o Carilli botou time reserva contra o Vasco. Agora contra o Grêmio... Titular? Em casa, a maioria sim. Mas não mostrou uma evolução. Aliás, o jogo foi ruim. O jogo foi ruim. Não foi bom, não. E do Corinthians é pragmático. Mas e o Grêmio, que era encantador? Né? O Grêmio jogou contra o Corinthians, estreando uniforme novo, reserva, e o Grêmio veio coisa preta. Olha lá. Não, então, assim, é uma incógnita do que a gente vai assistir. A verdade é que é o seguinte, esse time do Corinthians, ou o time do Carilli, ele tá melhor preparado para mata-mata do que para campeonato de pontos corridos. Né? Até os números mostram isso. Né? Ele, no Paulista, que era mata-mata, ele ganhou. Sofrendo, tomando um vareio de bola contra o Santos, naquele jogo no Pacaembu, mas se classificou. O que foi? Não, eu tô esperando você terminar de falar. Eu vou falar um negócio em cima do que você está falando, hein? É gigante, tem uma torcida, tem na sua arena a sua grande força, tudo pode acontecer. Mas me parece o Flamengo no melhor momento do que o Corinthians para esse duelo. Só que o ano passado o Flamengo estava melhor também e o Jair Ventura fez um ferrolho, que se chama? Ferrolho. Fez um ferrolho ali que não passava nem pensamento, né? Empatou no Maracanã 0-0 e foi ganhar lá na sua arena com um belo gol do Pedrinho. Então, o que esperar? Esperar chegar quarta-feira. Rapaz. Eu fiz uma conta rápida, tá?
Não muda nada daquilo que o Corinthians já teve nessa temporada. Esses 10 jogos em 32 dias. Sério? E vou explicar por quê. Primeiro jogo, vamos tirar aquele amistoso contra o Santos, porque era amistoso, não vale. Primeiro jogo do Corinthians foi no dia 20 de janeiro. Estamos em que dia hoje? 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio. Eu posso estar errando para 2 para cima, fazendo a conta rápida, tá? Porque fevereiro tem 29 ou 28. São 115 dias e 30 jogos, que é exatamente a média que o Corinthians vai ter nesses próximos 32 dias. Jogando uma vez a cada 3 dias e meio, vai? Não chega a dar 4, 3 dias e meio. É a mesma coisa. Vai ser sufoco, vai ser sofrido. Da 3.2 a 3.8. 115 dias, 30 jogos, dá 3.8. Um jogo a cada 3.8. Você diminui aí, não é muito diferente do que, não, do que jogo, tem. É um jogo, se você, na escola eu aprendi que se arredonda para cima, quando é acima de 5. Tudo bem. PVC, deixa eu só concluir meu pensamento, tá? Eu acabei de explicar aqui que é um pouquinho menos, mas não é. Assim, o Corinthians não vai jogar uma partida no domingo, depois ele vai jogar no outro domingo, aí ele vai ficar 15 dias sem jogar e vai jogar na outra quarta-feira, e ele vai fazer só 4 jogos no mês. Ele vai fazer isso daí, que é o que ele já fez. Mas não pode fazer ele 10 fez jogos 30. Claro que não pode, mas também não pode jogar 30 em 100 dias. Não, mas você pode jogar 7. É a mesma coisa. Não, vamos pegar aqui, vamos pegar o Corinthians. O Corinthians já fez, o Corinthians fez 30, o Corinthians fez 30 jogos. Vamos pegar mês a mês. Pera aí, deixa eu só concluir. Tá bom. Não, você precisa me ajudar, pera aí. O Corinthians fez 30 jogos em pouco mais de 3 meses. Sim. Não dá 3 meses e meio. Isso também é muita coisa. Isso que a gente está vendo na tela aí, Timão tem maratona de 10 jogos em 32 dias. É o que já vem acontecendo na média. Um pouquinho para cima só. Então não tem nada de diferente. Quesada, se o Corinthians tivesse feito olha aqui, 20 jogos... 30 jogos, 12 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. É isso aí. Muito jogo. Então, esse é o número. É isso que eu estou falando. Não muda nada do que tem. Vamos agora, a partir daqui, analisar outra coisa. Tem elenco? Eu falo aqui, o Edmundo fala, calma, não seja pessimista. Eu acho que os jogadores... É ser realista. O Corinthians não tem um time e não tem elenco. O Corinthians não tem um time ainda. Mas os jogadores chegaram. Foi o time que mais contratou no ano. Outra história. Aí entra o técnico dizendo que na parada da Copa América ele terá tempo para formatar um time mais competitivo. Ok, vamos esperar. Eu quero esperar para ver. As escolhas, elas podem ser certas ou erradas, né? Mas quando você vai ao mercado, você traz Ramiro, traz Sornosa, traz Wagner Love, traz Bocelli, Júnior Urso, você fortalece seu elenco. Se eles não estão produzindo, aí é uma outra questão. O mês que o Corinthians jogou mais foi março, jogou 8. O mês são 31 dias. Março tem 31 dias, jogou 8 vezes. Então, o mês que na Inglaterra se joga mais, em janeiro, na Inglaterra se joga até 8 jogos. Estourando, alguém pode jogar 9. Em 32 dias jogar 10 jogos, não dá para sobreviver. Você não vai sobreviver invicto. Você vai perder jogo. Porque você não vai... A média, eu estava fazendo uma média diferente de você, para mim deu 3.8 e agora vão ser um jogo a cada 3.2 dias. Mas o que está errado é o que está escrito ali em azul, ó. Timão tem 10 jogos em 32 dias. Não dá para ter. Não dá. Você vai mexer no time, você vai perder conjunto, você vai perder jogos, você vai gerar crise, você vai gerar problema, vai gerar discussão. Nós vamos vir aqui sentar e dizer assim, perdeu mais uma. Porque não... PVC, isso se estende aos outros também, eu acho. Porque quem está em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, mas é o que eu falei pra você. Vai jogar quarto e domingo, vai jogar quarto e domingo, vai jogar quarto mas são domingo. 10 jogos, é o que eu te falei aqui. Todo mundo. Mas foi o que eu te falei aqui, olha só. A última vez que ninguém vai passar ileso, eu concordo com você. A última mas não vez. É só o Timão. Então, todos vão passar por isso. A última vez que se jogou 10 vezes... Agora apertou o calo de vez agora. A última vez que eu peguei, que foi julho e agosto, foi o último dia de julho e o mês de agosto do ano passado. Que se jogou 10 vezes no mês... O Flamengo perdeu 3 vezes, o Corinthians perdeu 4 vezes, o Santos perdeu 3 vezes, o Cruzeiro perdeu 4 vezes, o Grêmio perdeu 3 vezes e o Palmeiras perdeu 1. Mas o Corinthians, na sua avaliação, PVC, o Corinthians... Não está pronto. Não está pronto? Não. E qual é a maior ameaça para o Corinthians? Afundar no Brasileiro, ser eliminado da Copa do Brasil, não ir bem na Sul-Americana, que hoje tem o sorteio, vamos conhecer o adversário do Corinthians. Onde que pode
porque a gente sabe que uma eliminação gera um desconforto, uma crise, um ambiente não fica bom, uma má campanha no Brasileiro. O Corinthians já está 5 pontos atrás do Brasileiro, certo? A gente sabe que a maior virada que um time deu no Brasileirão de pontos corridos foi de 12 pontos, o Flamengo de 2009. Estava 12 pontos atrás na 23ª rodada e foi campeão. Sim. Ninguém virou tanto. O Palmeiras no ano passado estava em 7º lugar, a 9 pontos atrás. Foi campeão. Dá para virar, mas ele já está 5 pontos atrás na 4ª rodada. Isso acontece de 10 em 10 Se anos. você fizer, você vai fazer 10 jogos. Se você perder 2 pontos por rodada, você pode estar 12 pontos atrás daqui a 32 dias. E vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Daqui a um mês, nós podemos estar falando de início de Copa América e imaginando uma recuperação do Corinthians depois da Copa América, porque vai ter o descanso, com o Corinthians 10 pontos abaixo do líder e com o Corinthians eliminado da Copa do Brasil. Já está 5. E eliminado da Copa do Brasil. O momento é crítico. A gente vai voltar no que ele estava discutindo, na minha opinião, antes, no início do programa. O Flamengo é o adversário do Corinthians, não é? O Flamengo botou o time reserva no final de semana. Time reserva, entre aspas. O Corinthians não fez isso. Foi com o time principal. Fez contra o Vasco, na rodada anterior. Contra o Vasco para trás, mas muito não por opção, mas por muitos jogadores não puderam jogar mesmo, eram desfalques de fato. E um detalhe, Eugênio, teve a semana toda para treinar no Corinthians, antes do jogo com o Grêmio. Hein? Segundo o Carille, não deu para treinar muito, porque havia muitos jogadores ainda voltando de lesão, ficaram afastados e tal. Essa é uma questão. Mas a gente volta na história do rodízio. O Corinthians é aquilo que a gente dizia lá atrás. Ainda não pode ter um time B se ele não arredondou o time A. O time do Corinthians, para mim, o Corinthians tem hoje 10 titulares. E tem uma forma de jogar que ainda não é suficiente. É uma forma de jogar que, primeiro, arrumou a defesa, que é a história de fechar a casinha, que alguns dizem, né? Se fortaleceu defensivamente, precisa, numa segunda etapa, melhorar ofensivamente. Esse é o projeto que o Carille quer desenvolver na parada para a Copa do Mundo. Até lá, vai ser um time com dificuldades ofensivas. E aí, por isso que é a grande dificuldade, eu tenho falado da necessidade do rodízio, que o Flamengo já fez. Então, teoricamente, o Flamengo chega mais leve para o jogo de quarta-feira com o Corinthians, ao contrário da equipe principal do Corinthians. Mas ele tem até material humano para fazer um time B. Tem, basta ele organizar. Qual seria o time B do Corinthians? Vamos tentar dá para dizer o time A hoje do Corinthians. O Corinthians é Cássio, Fagner, Manuel Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Sornosa e Cleison e Bocelli. Falta o homem da direita que, ora é o Pedrinho, ora é o Wagner Love, ora é o Matheus Vital, ora é o Ramiro. E esse último homem. Agora, Eugênio, o time B, para a gente medir a capacidade desse elenco para encarar aquele número ali, 10 jogos em 32 dias. Walter, Michel Macedo, Marlon, Pedro Henrique e Carlos Augusto. Tem que ver como é que está a condição do Gabriel para ser o primeiro volante, né? Ou o Richard. O Richard não é um primeiro volante. Não, mas assim, ele entra ali. Pode botar o Richard. O Thiaguinho está machucado, né? O Thiaguinho está machucado. Aí você tem o próprio Ramiro, não sendo titular do time titular, o René e o Júnior Jadson tá fazendo também. um trio ali, né? No meio de campo. Jadson, sim. Você tem o Gustavo, pode botar o Wagner Love ou pelo lado ou por dentro, embora o Wagner Love esteja pedindo passagem até como comandante de ataque do Corinthians, eu acho. E o Pedrinho. Everaldo. Matheus Vital. Chegou agora Everaldo. Matheus Vital. Não é ruim, as opções existem. Não é um elenco ruim. Só que você tem que desenvolver, primeiro, a forma de jogar do time considerado principal. Não é individual, né? Melhorar o time coletivamente no aspecto ofensivo para começar a mesclar a equipe. Não digo colocar 11 reservas, mas mesclar a equipe quando necessário no campeonato. Eu acho que esse é o melhor termômetro para medirmos uma capacidade de um elenco, né? A gente avaliar um time A, um time B, tentar fazer um equilíbrio. Será que esse time B, quando for acionado, jogando mesclado com alguns do time A, dá para conseguir manter o padrão do time? Acho que essa é uma avaliação interessante de elenco. Sim, né? No ano passado a maior defasagem do elenco era o tal do camisa número 9. Hoje você tem 3 centroavantes e o time não trabalha para o centroavante. Mas aí é culpa do Carille, 60% dos gols do Corinthians foram pelo alto. Mas tá jogando pro tem que fazer 80, fazer 90. Quantos gols fez na temporada? Tem que fazer 10 vezes mais. Eu acho que falta o centroavante trabalhar pro time. Os centroavantes não estão fazendo a parede. Acho o contrário. Eles não estão fazendo o que o Jô fazia muito bem, que é jogar de costas pro gol, voltar na intermediária e servir como... Deixa eu só concluir, peraí. Queria-se muito pouco. O Sornosa, que é o líder de assistências, e o Jadson criam muito pouco pro time.
Mas o Sornosa é líder de assistência. Legal. Quantas assistências ele tem? Então ele tem que produzir bola parada, pô. Você pega um cara que chuta, você pega um cara em qualquer lugar que chute bem, ele vai colocar a bola na cabeça do centroavante. Isso daí. Eu acho que falta o centroavante voltar na intermediária, viver de jogar bola, de costas pro gol, viver de bola parada é um absurdo. Eu acho que o Corinthians tem que saber jogar mais com a bola no chão. Olha, os caras vão ficar bravos comigo, mas é verdade. Mirar aquilo que o Sampaoli está fazendo no time do Santos, por que não? É outro estilo. O Corinthians segura muito a bola. É uma presa fácil para a recomposição do sistema defensivo adversário. Fica trabalhando muito lateralmente até tentar chegar ao ataque. Aí quando você vê, já tem 2 linhas de 5 para você tentar interromper. Pô, não é possível. O Carille é um tricampeão paulista, um campeão brasileiro. Não é possível que ele não tenha detectado ainda isso. E aí, diante de que vocês estão falando que tem um grande elenco que dá para formar 2 times... Então, o problema de quem que é? Se o elenco é bom a ponto de ter 2 times competitivos, então a gente tem que mirar a análise para o técnico e não está conseguindo fazer esse time virar, porque eu acho é incrível. Eu acho que falta mais um meia que se aproxime do centroavante que faça parede, do que o contrário. Acho que o Corinthians tem características de um time que o Sornosa é o meia criativo, não é o Júnior Urso tanto. E você não tem a infiltração que tinha com o Rodriguinho, por exemplo. Agora, eu acho o Sampaoli sensacional. Mas você pedir para o Carille fazer o time do Sampaoli é como pedir para eu ser guitarrista de uma banda que a gente vai montar aqui. Não vou tocar guitarra. Não sei. Eu não vou tocar guitarra, mas tudo bem, mas não sabe e a gente aprende, né? Não, eu não sei também tocar guitarra, mas se eu tentar aprender, eu aprendo. Tem muito a ver com a característica, com o DNA do time. Sim, também. Tem muito a ver com isso. O Corinthians é assim, é na raça, é na luta, é na garra. O Santos não, é de... Com o Tite jogava bola, o Edmundo. Jogava a bola. E era 1-0. 1-0, mas tentava, mas buscava. Aí se a bola não entra, é outra história. Teve um ano que o Corinthians fez uma bela campanha aí. Não foi também assim, não. Teve um período que era chamado de empatite. Eu amo o duelo que fazia gols. Eu amo o duelo Meteu 4 no Flamengo, meteu 6 no São Paulo. Eu amo o duelo Fox. Fez 3 no Palmeiras dentro da arena do Aliás, quarta-feira tem pra Corinthians e Flamengo. Eu amo o duelo Fox, ô João. Aí a gente tem que fazer um duelo Fox entre o time que o Tite tinha, de jogadores, com o de hoje. Era muito melhor. Então, o material humano do Tite era muito melhor. Se ele produzia menos... João Guilherme Dias. Porque está no DNA do clube jogar dessa forma. Pô, quando tinha Renato Augusto, Elias, Lover em alto nível, Malcolm, o Jadson jogando fino da bola. Dava gosto ver aquele time jogar. 2017 já... Mas 2017 também não foi fácil, não. 2017 naquela virada do ano lá, o Jô arrebentou em 2017. Rodriguinho bem, Romero bem. Jogadores que eram desacreditados antes. É verdade. Quando o Jô voltou ao Corinthians, que ficou treinando 3 meses lá, todo mundo olhou assim, será que o Jô vai dar certo? Foi uma filéria. O Romero era reserva, o Rodriguinho era reserva. Pô, esses caras não vão a lugar nenhum. Eu ficava aqui no expediente. Esses caras vão brilhar, Aliás, o Romero foi convocado para a seleção paraguaia, sem jogar. E não, foi convocado, Foi. Né? Cada um com as suas dificuldades. Romero não, desculpa, Super Romero. O Romero foi um jogador importantíssimo para o Corinthians, então eu acho que é questão de trabalho. Sim, o Carille ainda não conseguiu atingir um nível de excelência que se esperava no time do Corinthians. Também foi campeão paulista. Alcançou um objetivo, se classificou na Sul-Americana, diante do time que foi campeão argentino. Tá levando, ele vai resolvendo aquela história. Você tem uma pilha de conta para pagar? Tem. Você vai vendo qual é a prioridade. Vou pagando essa daqui, vou pagando até conseguir pagar todas. O famoso carnezinho. O Carille não pagou todas as coisas, mas as prioritárias ele já pagou. Pagou, né? Tá pagando ali. Agora, vamos ver o que eu posso pagar mais aqui. Pagando. Eugênio, mas tá pagando em dia, Eugênio? Ou sem juros no boleto. Paga com multa e tal. Mas ele tá pagando. Por enquanto ele tá pagando. Tá pagando. Acho que foi Edmundo. Não pagou todas ainda. Perfeito. Acho que foi Edmundo que falou, foi o PB, acho que foi Edmundo. Tempo para treinar, ninguém tem. Não. Então, o Palmeiras ficou 2 semanas sem jogar. Tempo para treinar, ninguém tem. E outra, ninguém garante que Botafogo, a parada... a mesma coisa. Ninguém garante que a parada vai ajudar depois na volta. Você pega os times que estão na liderança. Quem garante que na volta a retomada será com o mesmo futebol que esses times estão? Mas a tendência é que ajude, né? Mas pode atrapalhar também. Porque assim, a questão toda, você tem 10 dias para treinar.
Você treina o quê nesses 10 dias? Ué, as suas deficiências. E tem cara que não consegue. Então você vai me responder isso, amigo Edmundo, quando voltar a disputar o Campeonato Brasileiro. Eu vou perguntar para você se as deficiências foram corrigidas. Mas esse é o dever do técnico. Eu tô aqui para criticar. Esse é o dever do técnico. Mas tem uns que voltam pior, João. Isso que eu tô dizendo. Entendi. Mas é o dever do técnico. Não tem. Não, me desmintam, não é verdade? É verdade. Você tem, temos vários exemplos, hein, Kessler? Eu tô do lado de vocês, tá? Eu tô defendendo que os técnicos tenham mais tempo. É verdade. Eu sou o maior defensor dos técnicos brasileiros. Nem todos acertam. Agora, os caras às vezes têm 15 dias e não conseguem fazer o time melhorar. Temos vários exemplos. Muito bem. Eles conseguiram. É verdade. O Filipão conseguiu. O Palmeiras e o Barroca também, hein? O Barroca muito no fogão. melhor do que estava jogando. E o Barroca tá arrebentando no Botafogo. Já vamos falar do Botafogo também. Agora vamos voltar lá ao Paraguai, em Luque, na Grande Assunção. Daqui a pouco tem sorteio da Libertadores e também teremos hoje o sorteio da Sul-Americana, o que interessa a Corinthians, a Fluminense, a Botafogo e a Atlético Mineiro. E, inclusive, poderemos ter clássicos brasileiros, né, meu amigo Ricardo? Exatamente, João. O sorteio, menos de 3 horas, né, para começar o sorteio, 9h30, horário de Brasília, a transmissão do Fox Sports a partir das 9 horas. E o primeiro sorteio que vai acontecer é justamente da Copa Sul-Americana. Tem aí o Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. E os jogos da próxima fase ainda em maio. Já o da Libertadores da América, oitavas de final, somente após a realização da Copa América. Ainda não há definição das datas, mas devem acontecer esses confrontos, o início, né, desses confrontos das oitavas, no fim do mês de julho. Então, muita expectativa aqui no hotel, ao lado do Centro de Convenções da Conmebol. Dos 6 clubes brasileiros, apenas 2 são representados pelos seus presidentes, que é o Palmeiras. O Maurício Gagliotti está por aqui, daqui a pouquinho vai descer para conversar com a equipe do Fox Sports, e também o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. Então são os 2 únicos presidentes de clubes representados aqui. Os demais, como o Flamengo, o Internacional, o Atlético Paranaense e também os outros clubes brasileiros, o Grêmio, com representantes, diretores de futebol. A gente conversou mais cedo com o Cacau Cota, que é o diretor de Relações Externas do Flamengo. Ele, até durante o Tarde Redonda, disse que ele pessoalmente prefere evitar o confronto brasileiro. E a gente também apurou informação, João, sobre a questão do Felipe Luiz. O Flamengo tem informação de que um concorrente gigante também está interessado no lateral esquerdo do Atlético de Madrid, que é o Barcelona. Então é uma concorrência de peso mesmo, mas o Flamengo conta com o desejo do jogador, do Felipe Luiz. O Felipe Luiz quer retornar ao Brasil ainda em alto nível. Então esse poderia ser um fator que ajudaria ao Flamengo. Lembrando que o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, segue lá junto com o Bruno Spindel na Europa para tentar essa negociação, fechar esse negócio, e também do Rafinha, que a gente sabe que está bastante encaminhado, João. Perfeitamente. E a concorrência é grande dos dois lados, né? Porque a informação é de que o Rafinha também tem clubes interessados no futebol dele e o Barcelona está interessado em Felipe Luiz, ou seja, o Flamengo terá realmente que trabalhar muito bem para que tenha tanto o Felipe Luiz como o Rafinha. Mas quem sabe, né? São notícias que acontecerão aí nesse período de Copa América. Lembrando que esses jogadores, caso venham, só poderão atuar a partir de 1º de julho, quando abre a janela para quem vem de fora do Brasil. Rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos qual é o time que você quer enfrentar nas oitavas da Libertadores. Enquete hoje aqui no programa para você, torcedor, que tem o seu time na Libertadores da América. Seu time tá aí, ó, no pote 1 ou no pote 2. Parabéns para você que está aí na Libertadores da América. Quem não está, fica desse jeito aqui, ó. Pode mostrar aqui. Não tá na Libertadores? Ai, cotovelo doendo. Ai, tá doendo o cotovelo. E aí entra o grupo dos secadores. Faz parte! Coisas do futebol, torcedores e secadores. Vamos para o rápido intervalo, responda a nossa enquete e já voltamos falando do Brasileirão. Trio paulista lá em cima. Já voltamos.
Lá, não importa cor, religião, origem, não tem jeitinho, malandragem. E eu acredito que lá pode inspirar a nossa vida aqui. Porque eu vi um menino de Bento Ribeiro fazer história lá e fazer a diferença aqui. Eu não acho, filho. Como a gente vai ser na Champions hoje? Filho, vem, vamos estudar, vambora. Santander. Isso não é um veículo, é paixão. Isso não é uma marca, é significado. Isso não é uma fase, é história, é cultura, é tecnologia. Isso não é um SUV, isso é Jeep. Jeep Renegade com entrada a partir de R$ 39.990 e Jeep Compass com entrada a partir de R$ 62.990. Bruno, 22 anos, mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista, perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim, boa, garoto. Emprego novo, carro novo, e é isso. Manda ver, Brunão. Web Motors, é pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. O que faz você louco por futebol? O que faz você sonhar? Ir fundo. Chegar longe? Dom, habilidade, inteligência. É tudo junto, irmão. É na batida da bola. Vai que se tá preparado. Corre, faz história. Faz o Sporting Bet aí. Imagine se a gente pudesse voar até um mundo totalmente novo. Sonhar, desejar e então libertar os poderes que existem em cada um de nós. Venha explorar o The Wizarding World of Harry Potter no Universal Orlando Resort. Agora você já pode assinar o Fox Sports direto pelo celular e assistir a todo o conteúdo dos dois canais onde quiser. Com o app do Fox Sports, você acompanha alguns dos melhores campeonatos do Brasil e do mundo, incluindo os programas esportivos que são sucesso de audiência. Para assinar é simples. Vá até a loja de aplicativos no seu smartphone, baixe o app do Fox Sports, crie seu perfil, selecione o plano e pronto. Experimente hoje mesmo o app do Fox Sports. Vem pro jogo. Tudo de bom pra você, voltamos no Expediente Futebol com esse time aqui de respeito. Olha aqui, ó, Eugênio Leal, PVC, Edmundo e Leandro Quesada. Vai respondendo a nossa enquete. Hoje tem sorteio da Libertadores a partir de 9 da noite. Equipe Fox Sports, Nivaldo Prieto, PVC, Eugênio Zinho e Oswaldo Pascoal. Que time é esse da Casa da Libertadores? Para acompanhar as bolinhas e analisar já os possíveis confrontos que vão acontecer a partir de 23 de julho. Isso aí, lembrei de Emi Menezes agora, 23 de julho! Jornalistas isso, de jornal. Isso, grande Deninho, um dos maiores repórteres da história do rádio, articulava todas as sílabas. 23 de julho! Não junho, julho. Ou seja, Libertadores só daqui a 2 meses e mais alguma coisinha. Então, hoje tem o sorteio. E qual time você quer enfrentar nas oitavas? Temos uma parcela aí, meu amigo gigante da colina. Qual o mais votado até agora? Eu tenho a impressão de que... Olha, o gigante da colina me passa a seguinte informação. Nunca na história da enquete do Expediente uma equipe foi tão votada ou um tema. O Godoy Cruz lidera de maneira... Seu Godoy. Absurda. Como é que você falou? É o time mais amado da América do Sul. É o time mais amado da América do Sul. Queridão da América, o Godoy Cruz. Cuidado com isso. Mas pode dar Cuidado com isso, que a Libertadores... Se falar que é um presente do céu, sabe o que acontece. Mas segundo a estatística, foi o Filhão que passou isso aí? Filhão que passou? 99%. Todo mundo quer o Godoy Cruz. Mas preste atenção. Mas, Eugênio, é isso mesmo, essa moleza toda? Há 2 clubes que não podem pegar o Godoy Cruz na próxima fase. Sim. O Grêmio e o Atlético Paranaense, sim, porque estão no mesmo lado. pote que ele.
Ou seja, lamento por Grêmio e Atlético Paranaense ou não? É essa moleza toda mesmo, Eugênio? Ou não? A Libertadores não tem moleza? Não, se a gente olhar time por time, teoricamente é o time mais fácil. Teoricamente. O São Lourenço também é. Pela campanha da primeira fase. Mas aí é pesado. Mas o São Lourenço tem outro tem história, porte. O São Lourenço deve ter mais investimento agora nessa janela argentina para buscar reforços. Então ele vai voltar para o segundo semestre, a gente imagina, com uma cara mais competitiva, mas pelo desempenho até aqui, sim. O Godoy Cruz, não. Primeiro que não tem condições de fazer grandes aportes financeiros. É um time que não tem lá também uma torcida tão grande, então joga em Mendoza, no o estádio que não é dele, né, público. Foi um estádio de Copa do Mundo de 78, tem capacidade para, sei lá, 50 mil pessoas, e eles colocam lá 10, 15. Então não fica cheio o estádio, só ali atrás do gol. Mas Libertadores, você acha que vai pegar o time muito fácil, chega lá e encontra dificuldades. Eles estão nas oitavas de final, para isso, tiveram que se classificar no Campeonato Argentino, tiveram que passar pela fase de grupos, então merecem respeito. Mas é claro, se a gente olhar, teoricamente, vale mais a pena pegar o Godoy Cruz, lá da terra do vinho. É Mendoza? Que delícia, hein? Mas lembre-se daquilo. Quantas vezes você... Vale também para as mulheres que nos prestigiam, né? Tá? Que vale para os homens e para as mulheres. Quantas vezes você encontrou aquela pessoa bonita, sedutora, cativante, né? Que você queria estar perto dela, mas ao se relacionar com ela, você descobriu que ela é uma pessoa de gênio forte, indomável, problemática. Essa é a Libertadores. É isso. Então, o Godoy Cruz, que pode parecer... Mas apaixonante. É apaixonante. E aí, às vezes, se apaixona ainda mais, né, Eugênio? Porque você fica ali louco. Mas Libertadores é isso, né? Tem chulé, mas aí não é Libertadores, porque a Libertadores não tem chulé. Dependendo do time, até vale a pena você encarar isso. Mas é isso, é problemático, hein? É bonitona, é interessante, mas... Então vamos ver. Pode largar você a qualquer momento. Pode largar. E pode arrumar dor de cabeça. Olha, eu tenho um amigo nosso, João. Amigo nosso, rubro-negro, o Fred Soares, jornalista. Sim, grande Fred Soares. Um abraço para ele. E para ele é o seguinte, já tá bom, já tá valendo a simulação. É? Ele gostou? Ó, River e Boca, um deles cai. Inter e Grêmio, um deles cai. O Flamengo pega o Emelec, que teoricamente também vem mal. Vem muito mal o Emelec. E o Flamengo já tá acostumado a subir lá e ganhar. Subir, que eu digo, subir do sul para o norte, né? Porque lá não tem altitude em Guayaquil. Então tem gente que acha que a simulação, alô Fred, já está valendo, olha aí, maravilha, não precisa fazer o sorteio, vale a simulação. É isso aí. Se você enfrentar o Godoy Cruz, parabéns, porém, cuidado. Devagar com a dor. Afinal de contas, é Libertadores. Bela, sedutora, porém, traiçoeira. Vamos em frente para falar de outra grande competição. Brasileirão. Vamos dar uma olhada na classificação? Não é o trio de ferro do futebol paulista, porque o trio de ferro é considerado Palmeiras, Corinthians e São Paulo, os times da capital. Mas temos um trio paulista ali com o Santos Futebol Clube em segundo lugar. O Palmeiras é líder, o Santos é o segundo, o São Paulo é o terceiro. A diferença no saldo de gols. Depois vem o Galo em quarto, Botafogo em quinto, Atlético com H em sexto. Flamengo sétimo, Bahia oitavo, Internacional nono, Goiás em décimo. Virando a página, Cruzeiro, Corinthians, Chapecoense, Ceará, Fluminense, Fortaleza, CSA, Grêmio, Avaí e o Vasco da Gama está ali na última posição. Vamos falar do Santos Futebol Clube, aí a gente já emenda com o assunto do jogo de ontem, Santos e Vasco, o Vasco que é o lanterna, o Santos que está na segunda posição, o Vasco terá Vanderlei Luxemburgo trabalhando a partir de hoje, o Santos do Sampaoli, Diego Bertozzi conta tudo do Peixe, vice-líder pra gente. Para você ligado nos canais Fox Sports, o Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e um dos principais responsáveis por essa campanha está aqui ao nosso lado, Diego Pituca, contrato renovado até 2023, titular com Sampaoli e um golaço ontem marcado em cima do Sidão, numa jogada que começou numa falha dele. Como é que você viu a repercussão, não da falha em si, mas o que aconteceu após o jogo? Fico feliz de poder estar renovando com o Santos até 2023, feliz pelo gol de ontem, poder estar ajudando a equipe. Sobre o Sidão, é complicado a vida de jogador, ainda mais de goleiro, né? Ontem ele teve uma tarde infeliz, mas ele tem o total apoio da gente, é um grande goleiro, tenho certeza aí que ele vai dar a volta por cima, ele tem
que é complicado, é falar até, né? Porque ser humano a gente não pode ficar comentando muito, porque a repercussão que deu ontem fica até chato, né? A gente poder estar falando dele. Mas espero que ele dê a volta por cima, espero que ele se recupere aí, que ele é um grande goleiro e pode fazer bons jogos. E projetando agora a Copa do Brasil, como vai ser essa partida diante do Atlético lá em Belo Horizonte? Como o time está sendo montado para manter essa boa fase? Olha, eu acho que vai ser um jogão, né? Outro jogo, um bom jogo para se jogar. A gente não pode mudar o jeito que a gente vem jogando, né? Que é pressionando, toda hora buscando o gol. E se Deus quiser lá fazer um bom jogo e buscar um resultado bom pra gente decidir em casa. Ok, obrigado, Pituca. E como eu falei, o Santos enfrenta nesta quarta-feira o Atlético pela Copa do Brasil e o jogo de volta está marcado para o dia 6 de junho. Mas o Peixe tenta antecipar a data dessa partida, porque a preocupação do Sampaoli é de perder jogadores que devem ser convocados pelas seleções que vão disputar a Copa América. É o caso do Soteldo, do Sanches, do Delis Gonzalez, do Felipe Aguilar e do Cueva. Diego Bertozzi para os canais Fox Sports. Obrigado, Bertozzi. A gente chegou a falar quando estávamos tocando no ponto aqui Abel Braga, Flamengo, no Sampaoli. Que isso, hein, minha gente? Olha o Santos lá, ó. Só perde do Palmeiras no saldo de gols. Não, o Bertozzi tocou num ponto importante, que é perder o Santos é o time mais estrangeiro do Brasil, Sim. né? O time mais inglês, porque tem pouco jogador. O time que ontem jogou, vamos lá, Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Jorge, Diego Pituca de primeiro volante, Rodrigo, Carlos Sanches, Jean Lucas e foi pouco. Sacha e na ponta esquerda Soteldo. Então, 2 estrangeiros, foi pouco. O São Paulo tem esse mérito. Não é que isso seja só o São Paulo. Outro dia eu lembrei, estava no Fox Rádio outro dia, na terça-feira da semana passada. Eu lembrava do Santos do Dorival Júnior, de 2010, que foi o time, ou um deles, mais encantadores do Brasil nessa década. Quando começou a 2010, ninguém apostava que o Santos fosse ser o time que virou. Verdade que tinha Neymar e Ganso. Isso é um acréscimo importante. É um acréscimo importante. Mas em janeiro, se você voltar para janeiro de 2010... o Santos vai ser coadjuvante. Sim. E de repente você olhou, era um avião aquele time. Em 2002 a mesma coisa, né, PVC? 2002 é a mesma coisa. Ninguém levava fé naquela molecada lá, não, né? Tem muitos exemplos de time assim, que você tem um técnico que está no momento de inspiração, e o São Paulo é um técnico inspirado, não é só de inspiração. É impressionante, hein? Você começa a puxar dos jogadores as características que eles... O Jamol tentou de centroavante ontem, no segundo tempo, no lugar do Sacha, e jogando bem. É incrível. E ele fez uma coisa com o Pituca, ele puxou o Pituca para uma região do campo em que ele ia poder criar. Porque você jogava o Jean Lucas do lado esquerdo, ele batia com o Raul, você jogava o Carlos Sanches do outro lado, ele batia com o Lucas Mineiro, jogava os dois pontas, o Vasco sobrava sobrava o Pituca. Porque o Vasco tinha 5-4. 5-4-1, o Pituca jogava onde ninguém marcava. Não está mais comigo. Que isso é entender o espaço. O futebol é um jogo de espaço. Ele colocou o Pituca onde tinha espaço para ele jogar. Isso é o técnico. Ele é um grande técnico, ninguém discute. Não, e um detalhe, com um elenco que não é ninguém, nem o Santista, nem o meu amigo Ovelha Santista, diz que o Santos tem um dos melhores elencos do Brasil. Com o mesmo pouco tempo de treinamento, com a mesma mini pré-temporada... E eu me lembro que a pré-temporada do Santos foi confusa, porque ele, no início, batia de frente com a diretoria, não estava acertando. Com tudo isso, que muitas vezes, para outros, acaba sendo, muitas vezes, usado como um escudo, ele teve os mesmos problemas. E está aí. O que mais chama atenção, João, é a ofensividade. Poucas vezes você vê os jogadores que jogam pelo lado do campo e correr atrás do lateral, né? Ontem era o Rodrigo de um lado e o Soteldo do outro. Poucas vezes você vê ele correndo atrás, os laterais do Vasco, embora tivesse três zagueiros, os laterais do Vasco passaram muito pouco. Porque a intenção de pôr 3 zagueiros é para você dar mais liberdade aos laterais. Danilo Barcelos e o Pikachu passaram muito pouco. No caso ontem era 5 zagueiros, não eram 3 zagueiros. Verdade, era uma linha de 5 ali. E mesmo assim a gente cansou de ver, aí já estava com 2 zagueiros, né? Mas a gente cansou de ver contra-ataques com o Santos com 4 contra 3, 5 contra 4. Então, assim, é esse o trabalho do treinador. Eu acho que ele chegou reclamando, né?
pedindo reforço, reclamando do elenco. Teve problema de salário também. Oi? Teve problema de salário. Mas ele conseguiu pegar esse elenco e transformar num time competitivo. Vale a pena lembrar, no jogo contra o Grêmio, ele escalou quase que o time reserva inteiro. Sim, e foi lá e ganhou. E ontem, o Santos roubou 3 vezes a bola no campo de ataque em 7 minutos. E os 2 primeiros gols, marcados aos 18 e aos 32, foram de bolas roubadas no ataque. Olha, erro do Sidão. Por quê? O Santos está inteirinho na frente para tomar a bola. Mas o Santos faz isso em vários jogos. Sim. Ontem foi um encontro de um time que jogou muito bem com um time que jogou muito mal. O Vasco foi um arremedo de time em campo ontem. Um arremedo. Ele errou tudo. Tem mérito do Santos nisso, mas o Santos faz isso em outras partidas também. E o 3-0 foi muito pouco no placar ontem. Sem dúvida. O placar era para ter sido 6-0, daí para cima, devido ao volume que o Santos teve para cima do Vasco. E o Sidão falhou, sim, o Sidão teve uma tarde muito ruim, mas não foi o único. É que acabava estourando em cima dele. Por que o Sidão erra o passe? Porque a bola está no pé dele com 3 caras do Santos dentro da área. Exatamente. 3 jogadores do Santos. Por que a bola está no pé dele? Porque o time não consegue sair jogando. Aí a bola perdida do outro lado. Bola perdida pelo Jorge. E o Rodrigo é impressionante. O segundo gol do Rodrigo é brincadeira. Tá voando, moleque. Do Santos, o terceiro gol do Santos, para mim, gol do Rodrigo, gol do Soteldo. Mas o Rodrigo fez a jogada inteira. Ele sai numa diagonal, tabelando e cria a jogada do gol. Tá voando. Mas, assim, é importante isso. O Vasco tentou, primeiro, colocar em campo um time. Aí, erros do Valadares, que no primeiro jogo montou uma escalação, foi bem, ganhou do Santos. No segundo mudou, no terceiro mudou de novo, no quarto mudou de novo. Cada dia é um time completamente diferente. Em alguns casos por lesão, em outros por opção dele. Com todo o respeito. Aí vamos cair no elenco. O Vasco não pode jogar com 3 zagueiros, sendo eles Luiz Gustavo, Bruno Silva e Ricardo Graça. E tentar, com esses 3 zagueiros, sair trocando passe com o Santos. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que não vai. São jogadores extremamente limitados tecnicamente. O Vasco foi buscar o Luiz Gustavo no Oeste, que na época ainda era de Itápolis. Agora não é depois de ter jogado em Ferroviária, ter sido mandado embora do Vitória. E não pode chegar no Vasco e querer sair jogando. Ele errou tudo que tentou no primeiro tempo. O Bruno Silva é outro, jogador já experiente, que não tem uma carreira que condiz com o fato de chegar a jogar no Vasco. E aí estoura em cima do Sidão, que foi muito mal sim. Estava tenso, estava inseguro, atrapalhado, mas por quê? Porque o time jogou tudo isso em cima dele. O time não conseguiu ver a bola no Pacaembu ontem. Méritos também do Santos, que tem uma proposta de jogo. Tem um estilo definido, morde, é agressivo, é ousado, é voraz. Eu usei esse adjetivo ontem, teve gente que não gostou. É voraz, ele quer a bola, ele morde o tempo todo. Vai ser campeão? Não sei. Eu hoje tive o prazer de conversar com uma pessoa que eu gosto muito, o nosso Chumbinho da Colina. E ele me alertou para um detalhe interessante. A partir de agora, o Vasco tem aí nas 2 próximas rodadas Avaí e Fortaleza. Avaí em São Januário. E a partir de hoje começou efetivamente o trabalho do Vanderlei. O Vanderlei começa hoje. E a partir de agora, o Vasco da Gama com o Vanderlei Luxemburgo, com essa sequência aí de Avaí e Fortaleza, que foi alertada pelo Chumbinho da Colina, Eugênio. O Edmundo, perdão. O futebol brasileiro, tirando os times que tem muito dinheiro, o futebol brasileiro tem o poder de se reinventar, né? Você traz 1, 2, 3 peças e arruma o seu time. Eu não reputo como péssimo o time do Vasco. Eu acho que o time do Vasco é razoável. Eu acho que o Vasco está, até a chegada do Vanderlei, com problemas fora do campo, que eu digo de ordem técnica. Para mim, o Valentim não deveria ter permanecido. Para chegar em 16º no Campeonato Brasileiro, como o Quesada falou, vamos dar um ano para ele, aí no final do ano você avalia. Acho que a avaliação foi mal feita. O cara chegar em 16º no Campeonato Brasileiro e permanecer no time para a próxima temporada. Mas eu acho que o Vasco precisa recuperar os seus principais jogadores, né? O Castan, o Fernando Miguel, recuperar também fisicamente Bruno César, Marcos Lopes. Eu acho que é de fundamental importância. E encontrar aí... porque eu gosto do Rossi, acho que o Rossi é muito bom jogador, o Marlone é muito bom jogador.
precisa encontrar aí um meia. O Lucas Mineiro jogou um bom campeonato carioca. Caiu um pouquinho depois. Né? Então você começa a ver uma cara. Me diz, posso estar. O Lucas Santos está machucado? Não está sendo utilizado. Porque aquele jogo contra o Santos, que o Vasco venceu, ele jogou bem. O Cáceres está machucado? Não. O Cáceres contra o Santos jogou de zagueiro. Exatamente. Com o Pikachu voltando na lateral, como jogou ontem. Por que não ontem o Cáceres como zagueiro e sim o Luiz Gustavo? Por isso que eu disse que o problema do Vasco não é... Eu acho que tem escolhas... O Valadares foi bem no primeiro jogo, depois errou tudo que fez na sequência. Eu acho que teve escolhas que foram mal feitas. Sim. Escolhas mal feitas. Se vou citar um nome só para não... O Cláudio Vinck foi mal no esporte. Pode ser como prêmio vir para o Vasco. Claro. Só estou citando um exemplo. Enfim, as escolhas. Mas eu acho que, mesmo assim, o Vasco tem cerca de 46 jogadores no elenco. Mas, mesmo assim, tem bons jogadores. Precisa encontrar um meia, ou o Bruno César melhorar a sua condição física e ser ele o articulador. Pode ser o Valdívia? Pode ser o Valdívia. O Valdívia não entrou tão mal ontem, não. Bateu bem uma falta, correu, ele tem qualidade. Pode ser. Pode ser. E agora eu acho que o Vasco está bem servido como treinador. Né? Se ele tiver humildade para arregaçar as mangas e trabalhar. Entendi. Aí, se ficar com o nariz empinado, vivendo do passado, não vai funcionar. Agora, mesmo assim, Edmundo, é impossível fazer pior do que estava sendo feito. Essa é a grande vantagem do Luxemburgo. Ele chega hoje com terra arrasada. A pior atuação de um clube da Série A no ano. Mas o Vasco piorou do estadual pra cá. Piorou muito. O Vasco piorou do estadual pra cá. Pode discutir um monte de coisa. O estadual do Vasco, o Vasco tinha uma maneira de jogar. Então, por isso eu digo que agora... defensiva, mas tinha um jeito de jogar. O Marcos Valadares ele foi piorando a cada jogo. E chegou ontem, a pior atuação de um time da Série A no ano foi o Vasco ontem. Não jogou nada. E isso é bom pro Luxemburgo. Porque qualquer coisa que ele fizer no primeiro jogo com o Avaí vai ser melhor que isso. Não há dúvida que ele vai melhorar o time. E ele tem material para melhorar o time do Vasco. Então ele pegou 2 jogos relativamente mais fáceis. Então ele chega com 2 semanas para montar um time, ganhar 2 jogos, ou pelo menos ter um rendimento melhor. E aí, a partir desse momento, começar a trabalhar para melhorar. E tem time, dá para a gente montar um time. Manda aí, Eugênio. Fernando Miguel, Cáceres, Castan. O Erley e Castan. O Erley já não é grande coisa, mas é melhor do que está lá hoje. Estão voltando para o time estadual. Danilo Barcelos. Ok, Danilo Barcelos. Mas é isso. Raul. Lucas Mineiro no meio de campo é um deles. Eu acho que o André tem que jogar com ele. Lucas Mineiro e André. Valdívia. Valdívia é à frente dele. Tem o Rossi. Tem o Thiago Reis, tem o Lucas Santos, tem o Marrone. Olha Maxi só. Lopes titular, não? Você pode botar o Thiago Reis e não o Maxi Lopes. Se você voltar... Que veio bem e de repente saiu do time e não botaram mais o menino. Se você voltar no tempo e imaginar em janeiro, a impressão que se tinha do elenco do Santos é de que era um elenco como o do Vasco. Exatamente, é isso aí, PVC. Botafogo, Fluminense, vai estar todo mundo no mesmo balaio, é verdade. Olha só, a impressão, como em janeiro de 2017, vamos pegar, a gente acabou de falar o seguinte, o Santos teme as convocações para a Copa América porque vai perder vários jogadores. Claro. Tem vários jogadores de seleção. Como em janeiro de 2017, como em janeiro de 2017, você olhava para o elenco do Corinthians, que não tinha jogador de Copa América, e achava que o elenco do Corinthians era fraco e foi campeão paulista e brasileiro. É possível montar um time. É muito possível. É uma brincadeira que eu vou fazer aqui. Não é... E é impossível piorar o que está agora. Não, então, o Vasco, ele piorou. Alguém vai dizer, mas o estadual não é parâmetro, por isso que o Vasco estava bem. Não, o Vasco estava bem porque ele tinha uma maneira de jogar. O Vasco não estava nem bem, mas ele tinha um jeito de jogar. O Vasco, depois do estadual, jogou 4 partidas com 4 estilos diferentes, sistemas diferentes, mudando a cada jogo, instalações diferentes. O time mudou completamente. 5 partidas. Teve a Copa do Brasil. 5 partidas. Com situações completamente... O Vasco tinha ali. Era 4-1, 4-1. Qual era o problema? Jogava marcando atrás da linha do meio campo. Mas era compacto, organizado, saía e vencia jogos. E chegou na final do campeonato. Muito bem. É isso aí. Portanto, a expectativa é grande para ver o que o Luxemburgo vai conseguir fazer. O Vasco agora com o Luxemburgo tentando retomar a sua carreira de treinador. E o objetivo é manter na primeira divisão, é isso?
Sim. Se o Luxemburgo manter o Vasco na primeira divisão, já está... Eu acho que ele tem que pensar em... O Vanderlei, o Vasco, tem que pensar em ser 10º lugar, 11º lugar. Faixa da Sul-Americana. Exigir na chegada Libertadores é fora da realidade. Sim. Se conseguir isso, então, aí já é um negócio... Já aconteceu com o Vasco de 2017, já aconteceu com o Botafogo de 2016. O problema é desculpa. Já está a desculpa pronta já, né? Muito bem. Temos um convidado, hein? A desculpa é essa. Temos um convidado especial. Lá no sorteio da Libertadores, os dirigentes começam a aparecer e olha lá, rapaz, que bacana, hein? Ricardo lá é ao lado do Rodrigo Caetano. Sejam muito bem-vindos aqui. Isso aí, João. Agradecer a presença. Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Internacional, já fardado, né? Porque tem decisão. Daqui a pouco a gente também tem a nossa troca, viu, João? Fica na estica também para o sorteio da Libertadores. E a gente falou mais cedo, né, durante o expediente de futebol, a simulação, que você ficou sabendo também. E aí, te serve, Rodrigo? Grenal? Boa noite, Ricardo. Boa noite, João, Edmundo, Quesada, Eugênio, PVC. Prazer falar com vocês. Que fique só na simulação, né? Eu defendo a tese de que nós, clubes brasileiros, se pudermos evitar esse confronto com outros clubes brasileiros nessa etapa, eu acho que seria o ideal, justamente por conta da paridade. A gente tem observado aí no Campeonato Brasileiro, e principalmente no caso do Inter, que foi o primeiro da chave e traz o segundo jogo para dentro do Beira-Rio. Quando você joga com uma equipe acostumada a esses enfrentamentos, eu acho que equilibra demais, independentemente de ser o nosso maior rival ou não, se pudermos evitar os clubes brasileiros, mas a gente não tem esse poder, né? O poder está lá na hora de rodar as bolinhas, a gente veio acompanhar, representar o Internacional aqui nesse evento. Como é que foi a reunião